Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, mestre em Ciências da Saúde e diretor do Instituto High Nutrition. Nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre disbiose e inflexibilidade metabólica. Então, nós vamos conversar, pessoal, sobre o papel da microbiota intestinal, né, sobre o quadro da inflexibilidade. É claro, pessoal, que nós temos que entender também o que é o quadro de inflexibilidade metabólica, né? Bom, para começar o nosso bate-papo, pessoal, nós temos que entender um pouquinho, né, sobre a microbioma e microbiota. Então, vamos lá. Microbioma, pessoal. Microbioma é todo um ecossistema que vive no nosso organismo, composto por micro-organismos que são bactérias, vírus, protozoários e fungos, né? Hoje nós sabemos que esses micro-organismos vivem de maneira simbiótica com o nosso corpo, é uma troca de benefícios mútuos, né? Nós somos um lar para esses micro-organismos e também fonte de alimento. Fornecemos alimentos para eles. Em troca, eles nos protegem, né, contra a invasão de micro-organismos patogênicos, isso seja por competição por apiamento, por espaço, seja competição por alimento, não deixando com que sobre alimentos para o micro-organismo patogênico se proliferar, produzindo substâncias como, por exemplo, ácido lático ou compostos fenólicos solúveis, que têm a atividade antimicrobiana, impedindo a instalação e proliferação de micro-organismos patogênicos, melhorando, né, e capacitando, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, o nosso sistema imunológico, fazendo com que nossas células de defesa se tornem mais aptas a identificar os agentes invasores, patogênicos e destruindo eles com maior efetividade. Quando nós falamos de microbioma, pessoal, nós estamos falando de todos os micro-organismos que vivem no nosso corpo. Quando você estiver à frente do espelho, sem roupa, tudo que você estiver vendo na frente do espelho no seu corpo tem micro-organismos. O mais interessante, pessoal, que o que nós não estamos vendo é a parte interna do nosso corpo, por exemplo, o trato gastrointestinal, o trato respiratório, urogenital, né? Também possui micro-organismos. Então, é como se nós fôssemos envelopados por dentro e por fora por micro-organismos. Tá? Existem no nosso corpo de 10 a 100 trilhões de micro-organismos. Tá? Hoje nós sabemos, por exemplo, pessoal, que é catalogado no genoma humano cerca de 22 mil genes conhecidos. E quando nós falamos, olha que legal isso, pessoal, quando nós falamos de genes nesse microbioma que vive em nós, principalmente da microbiota especificamente intestinal, nós estamos falando, pessoal, de basicamente de 3,3 milhões de genes, o que nós chamamos de metagenômica, perfeito? Então, olha só que interessante, pessoal, quando nós falamos de uma localização específica, nós não falamos mais em microbioma e falamos em microbiota. Então, microbiota da pele, microbiota do trato respiratório, microbiota do trato gastrointestinal, microbiota vaginal, né? Microbiota ali do couro cabeludo, perfeito? Então, quando nós falamos microbiota do trato respiratório, então, quando nós falamos de uma localização específica, nós estamos falando principalmente do termo chamado microbiota, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora que nós já entendemos um pouco, né, e essa função dos micro-organismos é sempre nos proteger, seja na nossa pele, seja no nosso intestino. No intestino, pessoal, a composição dessa microbiota, ela muda de acordo com a pressão, com a exposição ao oxigênio, o pH muda da região do trato gastrointestinal, isso também interfere na composição dessa microbiota, como o alimento chega nessa região. Então, por exemplo, a microbiota da boca,
que está envolvida com mastigação, onde o alimento ele tem um tamanho diferente, essa microbiota é diferente, pessoal, da microbiota do estômago, que é diferente da microbiota do duodeno, que é diferente da microbiota do intestino grosso, perfeito? Que é diferente da microbiota do ânus, tá? Então, a microbiota, ela não é estática, né? Ela vai se modificando na sua composição de acordo ali com a região e essas características que eu descrevi para você. Como o alimento está ali em contato com ela, o oxigênio, principalmente a questão também do pH desta região que nós estamos falando. Perfeito? Muito bem. E existe, pessoal, a gente sabe que existe uma relação muito importante hoje, pessoal, da microbiota intestinal com a obesidade. Nós sabemos, pessoal, que a composição da microbiota intestinal está diretamente relacionada ao quadro de saúde do paciente. Hoje, pessoal, por estudos de screening, nós sabemos que a microbiota do obeso não é igual ao indivíduo que não é obeso. Assim como a microbiota do indivíduo diabético é diferente. A microbiota, por exemplo, pessoal, do indivíduo que tem Alzheimer, Parkinson, autismo, né? Então, de acordo com o diagnóstico, pessoal, essa microbiota intestinal também ela tem uma diferença em sua composição, né? E quando nós falamos de obesidade, pessoal, sobrepeso, que são os quadros que são resultados do que nós chamamos da inflexibilidade metabólica, olha só que interessante, são os dados mais atuais, pessoal, tá? O sobrepeso no Brasil atinge aí 37% da população, né, da população brasileira. São dados, pessoal, que foram publicados no último dia 4 de março. 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade, né? Olha só que interessante, né, pessoal? 37% da população brasileira, né, está em sobrepeso e 31% da população brasileira está classificada com algum grau de obesidade em 2025, os últimos dados publicados pelo Atlas Mundial da Obesidade, né, da Federação Mundial da Obesidade. Isso mostra que a população brasileira, nós estamos falando de 68% da população brasileira está acima do peso, né? Quase aí 70%, né, pessoal, da população brasileira está ali precisando reduzir o peso corporal, precisa emagrecer. O mais interessante, pessoal, que quando nós falamos de obesidade, é importante a gente começar pela conscientização e começar entendendo que o paciente precisa de ajuda, porque a obesidade, pessoal, é uma doença e não sou eu que falo. A obesidade tem CID, tem Classificação Internacional de Doença, que é o CID E66-0, que fala sobre obesidade devido ao excesso de calorias. Perfeito? E a obesidade, pessoal, também é definida como o acúmulo irregular de gordura corporal. É claro, pessoal, que para nós isso não é somente isso que traduz obesidade. A obesidade, pessoal, é uma doença multifatorial. Nós podemos fazer mais de 80 diagnósticos dentro de um paciente obeso. Dislipidemia, doenças coronarianas, arteriosclerose, pancreatite, flebite, né? Nós podemos aí fazer catarata, resistência à insulina, são inúmeras patologias que nós podemos encontrar em um paciente obeso, exatamente porque ela é uma doença multifatorial, perfeito? E quando nós falamos de obesidade e das causas da obesidade, pessoal, e eu tenho certeza que muitos de vocês também atendem, têm pacientes, e o paciente conta inúmeras coisas para nós, né? Doutora, na verdade eu nem sei porque eu sou obeso, eu nem como tanto assim, né? E em algum determinado momento ainda da consulta, ele vira e fala assim, sabe o que é? Eu acho que é a minha tireoide, né? Então a tireoide salta, ela vai lá na geladeira à noite enquanto ele dorme, ela assalta a geladeira, come tudo que pode e volta, né?
É claro que o hipotireoidismo, pessoal, pode atrapalhar o paciente que quer emagrecer, né? Porque você tem uma redução das taxas metabólicas do paciente no quadro de hipotireoidismo, mas ele não é o desencadeante fundamental da obesidade e a gente já sabe disso. 54% dos pacientes que são obesos, eles são obesos porque eles comem demais. Eles têm o que nós chamamos de overnutrition. Eles comem mais do que deveriam. 31% dos pacientes que são obesos pela inatividade física, pelo sedentarismo, perfeito? Se nós somarmos esses dois dados, nós vamos chegar à conclusão que 84% da obesidade que nós temos é ocasionada por overnutrition acompanhado de sedentarismo. Comer demais e não gastar energia, perfeito? 4% da obesidade que nós temos hoje é genética e 8% fatores estressantes, fatores de estresse psicossocial, insônia. A gente sabe que o paciente que tem distúrbios do sono estão relacionados diretamente a ganho de peso corporal também e risco cardiovascular, né? A gente sabe que a insônia aumenta o índice de mortalidade em doenças cardiovasculares. E nós temos 3% da obesidade ocasionada por medicamentos. Eu acredito muito que nos próximos anos esse número vai mudar. Nós vamos ter um aumento expressivo da obesidade ocasionada por medicamentos, visto que a pandemia nós tivemos um aumento das doenças neuropsiquiátricas. Durante e pós-pandemia. Então, nós temos uma quantidade maior de pessoas fazendo uso de medicamentos psicotrópicos e que são medicamentos que acabam interferindo no hábito alimentar do paciente também, no comportamento alimentar, vamos falar assim. Mas, trabalhando esses dados, pessoal, e também são dados publicados pelo Atlas Mundial da Obesidade, olha só que interessante, pessoal, segundo o Atlas, nós temos no Brasil hoje quase 61 mil mortes prematuras que podem ser atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis, devido ao sobrepeso, à obesidade, diabetes do tipo 2 e acidente vascular cerebral. É claro que esses dados de mortalidade estão baseados em dados de 2021, mas o importante vocês saberem que as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que mais matam no mundo. Matam mais do que todas as neoplasias juntas, matam mais do que guerra, matam mais do que acidente de trânsito. Nas doenças crônicas não transmissíveis, as doenças, dentro destas doenças, a que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, e a doença cardiovascular está diretamente envolvida com sobrepeso, obesidade e diabetes do tipo 2, que está relacionada à resistência à insulina. Este é um quadro, pessoal, clássico do que nós chamamos de inflexibilidade metabólica. Perfeito? A inflexibilidade metabólica, pessoal, é quando nós perdemos a capacidade de metabolizar algum substrato para a fonte energética. E esse substrato pode se acumular no nosso corpo, promovendo um ganho irregular de tecido adiposo. Então, nós podemos gerar energia a partir de carboidrato, a partir ali do esqueleto de carbono de aminoácidos que vem da proteína, e nós podemos gerar energia a partir de ácidos graxos, de gorduras. Imagine, pessoal, que por algum motivo eu não consiga usar ácidos graxos como fonte de energia. Então eu vou usar muito carboidrato, mas eu não vou usar ácidos graxos. E os ácidos graxos vão se acumular. Eles vão se acumular na forma de gordura no meu corpo, vão ser transformados em triglicerídeos e vai aumentar o tecido adiposo. Suponhamos que eu tenha uma inflexibilidade metabólica e eu não metabolize carboidrato, mas eu metabolizo ácidos graxos. Esses carboidratos, pessoal, também podem se acumular e vão gerar triglicerídeos, que também vão formar reserva em tecido adiposo, aumentando a adiposidade. Então, nós não fomos feitos, pessoal, para ser inflexíveis. Nós nascemos para ser flexíveis metabolicamente. Isso porque o nosso metabolismo energético, ele sofre influência do que nós chamamos de momento metabólico, que está envolvido
nosso ciclo circadiano. Então, eu tenho momentos do dia que eu estou metabolizando mais carboidrato, tem momento do dia que eu estou usando um pouco mais de ácidos graxos como fonte de energia, e isso está sendo feito, essa alteração de regime metabólico energético. Essa mudança é constante, de acordo com a necessidade do meu corpo. Quando eu perco essa capacidade de fazer essas pequenas alterações, isso resulta em acúmulo irregular de gordura corporal, que é um quadro que nós chamamos de inflexibilidade metabólica. Perfeito? Bom, olha só que interessante, pessoal. Normalmente, esses pacientes que desenvolvem inflexibilidade metabólica, eles vão resultar em resistência à insulina, ganho de peso, né, na obesidade. Mas quando nós com o paciente, controle com o paciente saudável, né, olha só que interessante. Nesse intestino do indivíduo com peso ideal, o indivíduo ali que faz atividade física, nós temos uma alta diversidade microbiológica, nós temos também uma alta relação com genes e flexibilidade metabólica nesse tipo de paciente. Quando nós olhamos para o indivíduo, então, obeso, né, nós temos uma baixa diversidade já de micro-organismos, e isso é um quadro de disbiose, né, um quadro de disbiose intestinal. Nós temos também uma relação, né, alterada também da expressão de genes, da contagem de genes, né, dessa metagenômica, e nós temos o quadro de inflexibilidade metabólica. O resultado disso, pessoal, é perda do controle da saciedade, é aumento da lipogênese e inflamação, e isso pode resultar no que nós chamamos de lipotoxicidade, que é o acúmulo irregular de gordura no nosso corpo. E isso pode acontecer no fígado, isso pode acontecer no coração, principalmente nas coronarianas. Isso hoje pode acontecer, inclusive, entre os órgãos, em gordura visceral, e também está relacionada ao acúmulo de gordura irregular nos músculos, resultando também no quadro de sarcopenia. Então, nós temos uma lipogênese acompanhada de inflamação, alterações da permeabilidade intestinal, que nós chamamos de leaky gut, né? Acúmulo irregular de gordura, uma hiperplasia ali do tecido adiposo, um aumento do volume do tecido adiposo, também relacionado ao aumento do processo inflamatório, baixa oxidação de gorduras pelas células musculares, então eu tenho uma baixa beta-oxidação, e isso fica clássico, a inflexibilidade metabólica, porque a beta-oxidação é a capacidade de gerar ATP, energia, a partir de ácidos graxos na mitocôndria. E isso leva, então, a uma redução da sensibilidade à insulina, resultando no que nós chamamos de resistência à insulina, que é muito clássico frente à inflexibilidade. Tudo isso, pessoal, vai gerar comorbidades relacionadas à obesidade. Doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, como o tecido gorduroso, né, o fígado gorduroso, esteatose hepática, arteriosclerose e também, é claro, a diabetes. Então, pessoal, olha só que interessante. Esse aumento de gordura visceral também é uma relação direta com a inflexibilidade. Nós nascemos com a capacidade de mitormese e hormese, que é a capacidade de nós se adaptarmos a pequenos estímulos estressantes ao longo do nosso dia, alternando o nosso metabolismo energético para melhor atender a demanda do nosso organismo. E isso é um quadro clássico do que nós chamamos de flexibilidade metabólica. Quando nós temos, então, esse ganho de peso, uma resistência à insulina, processos inflamatórios que aumentam o estresse oxidativo e o ganho de gordura visceral, isso resulta no que nós chamamos de inflexibilidade metabólica, e isso está diretamente relacionado ao quadro de obesidade e do aumento, inclusive, de mortalidade pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, aqui nós descrevemos classicamente para vocês o que é uma inflexibilidade metabólica. E como vocês viram, a inflexibilidade metabólica está diretamente envolvida também com alterações da microbiota intestinal, um quadro de disbiose.
Por quê, pessoal? Porque essas alterações da composição, da diversidade da microbiota intestinal estão diretamente envolvidas com diabetes, obesidade, doenças autoimunes, neoplasias, doenças hepáticas, síndrome metabólica, hipertensão, esclerose, Alzheimer, envelhecimento precoce, arteriosclerose e até mesmo quadro de alergias, né? Então, pessoal, hoje a gente sabe que existem inúmeros eixos de saúde, que é o eixo, por exemplo, cérebro-intestino, intestino e músculo, né? Mas o quadro de disbiose vai interferir negativamente, né, em cada um desses eixos. E o mais clássico da disbiose, pessoal, é a falta da diversidade ou a baixa diversidade microbiológica. Então, eu tenho espécies se sobrepondo, redução de outras espécies, e isso interfere diretamente, pessoal, no metabolismo, naquilo que está acontecendo no nosso intestino, né? Outros sinais, pessoal, da disbiose é algo que o pessoal pergunta muito, né? O pessoal faz muito questionamento. Quais são os sinais? Primeiro, a disbiose é um desequilíbrio de espécies microbiológicas devido à redução ali, né, dessa diversidade. Então, eu tenho as bactérias, os micro-organismos que são benéficos à nossa saúde, elas são reduzidas, e eu posso ter um aumento de micro-organismos que são patogênicos, tá? Isso pode acontecer por uso de antibióticos, pela inatividade física, pelo estresse, mas isso tem uma relação direta com o comportamento de vida do paciente, principalmente do comportamento alimentar, né? O consumo excessivo de alimentos processados, ultraprocessados, os fast foods, alimentos ali que são ricos em proteína, carboidratos e lipídios, alimentos que são pobres em fibras e micronutrientes, estão diretamente envolvidos a levar esse quadro de disbiose, né? E aí, a disbiose, ela pode promover, né, sinais do trato principalmente intestinal, por exemplo, trato oral, as cáries dentárias, a formação de cavidades, sangramento de gengivas, o que nós chamamos de periodontite também, gengivas mais doloridas, sensíveis, intestino, inchaço, desconforto abdominal, os arrotos, as náuseas, né, as alterações de movimentos intestinais, do peristaltismo, alterações urogenitais, como dor à micção, erupções cutâneas, coceiras na região urogenital, dermatite atópica, psoríase e acne são manifestações na pele, e no sistema imunológico, né, também podendo levar ali fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade, depressão, né, e as alergias, né, as atopias, é algo muito comum frente a quadros de disbiose, perfeito? E um sinal que eu falo para todo mundo de disbiose, pessoal, é a onicomicose, né? O fungo na unha também é um sinal de disbiose. Você tem um fungo, pessoal, que está, vamos dizer assim, está destruindo a sua unha. Aquele fungo não deveria estar ali. Se ele está ali, é porque o seu microbioma não foi capaz de te proteger, de te defender sobre a instalação daquele fungo. Isso é um sinal clássico de disbiose, tá? Olha só, pessoal, a periodontite. O que é a periodontite? É o primeiro sinal de disbiose que você pode observar no paciente. A periodontite é uma doença inflamatória crônica, né, e que não tem cura, pessoal. O Brasil tem uma alta incidência de periodontite. E a periodontite, pessoal, ela começa pelo quadro de disbiose da cavidade oral. Então, a periodontite é um sinal de disbiose do trato gastrointestinal, né? Então, você tem uma alteração, seja pelo tabagismo, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de açúcar e açúcar refinado, são alguns dos principais fatores relacionados à periodontite.
e isso vai promover essa inflamação gengival, que, se não tratada, hoje a ciência mostra inúmeras patologias envolvidas com periodontite. Psoríase, nós temos Parkinson, a artrite reumatoide, então diversas doenças envolvidas ali com a disbiose devido à ativação do sistema imunológico de maneira crônica. Um outro detalhe importante, pessoal, só para vocês também de interesse, 70% dos pacientes que apresentam periodontite apresentam melasma. Melasma tem um fundo de estresse oxidativo. E o paciente que apresenta disbiose é um paciente inflamado. Então, por isso que você tem um aumento do risco do desenvolvimento do melasma. Um exame que você consegue avaliar o grau de disbiose do paciente é o INDICAN-U. O que é o INDICAN, Luiz? E por que U? U é porque ele é dosado na urina. O INDICAN é um metabólito do triptofano, da decomposição do triptofano no intestino, né? O triptofano, a gente sabe que forma substâncias endógenas, entre ele o INDICAN, e ele está diretamente envolvido com constipação, putrefação intestinal, enterites, obstrução intestinal, ilho paralítico, né? Neoplasias gastrointestinais. O mais importante é que o INDICAN é um marcador da disbiose e, dependendo da concentração, ele marca a severidade da disbiose. Então, vocês estão vendo aqui, de 0 a 10 é normal, de 11 a 20, disbiose grau 1, de 21 a 40, grau 2, e acima de 40, grau 3. Eu gosto, pessoal, de mostrar para o paciente como ele está chegando na consulta com o INDICAN. Então, eu gosto de fazer o INDICAN no primeiro contato com o paciente, para mostrar assim para ele, olha, você está chegando aqui com grau de disbiose X. Alguns meses depois, né, dele estar seguindo dieta, dele estar fazendo certinho a suplementação e tudo que pensamos, refazemos o INDICAN e mostramos para ele o quanto ele evoluiu. Olha, você chegou aqui com uma disbiose grau 2, agora você está normal, você não está com marcador para disbiose. Olha só como você evoluiu, você melhorou a sua composição da microbiota intestinal, né? E além do INDICAN, pessoal, eu gosto de usar um marcador de inflamação intestinal, que é a calprotectina fecal. A calprotectina fecal, pessoal, ela é liberada por leucócitos. E toda vez que nós temos uma inflamação nas microvilosidades intestinais, nós temos um infiltrado de leucócitos nessas microvilosidades e a liberação da calprotectina fecal. A calprotectina fecal, pessoal, ela é dosada, pessoal, nas fezes. E o valor dela para o paciente estar normal tem que ser menor que 50. Né? Acima de 50, o paciente já apresenta algum grau de inflamação. E lembrem, né? Inflamação no intestino é igual a leaky gut, é igual a hiperpermeabilidade intestinal. Então, por isso que sempre eu doso INDICAN junto com a calprotectina fecal, porque o INDICAN, ele marca disbiose, mas a calprotectina fecal marca o processo inflamatório. E isso vai me dar uma relação da presença do leaky gut ou não, né, naquele intestino do paciente, tá? E nós sabemos, pessoal, que este tipo de avaliação nós podemos facilmente correlacionar com a clínica do paciente. Porque, como eu disse para vocês, hoje nós temos diversos eixos reconhecidos a partir do intestino. O eixo intestino e cérebro, que foi o primeiro a ser identificado, relacionado ao autismo, relacionado às doenças neuropsiquiátricas, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão, esquizofrenia, né? Até pneumonia também, uma relação importante. Nós temos uma relação do eixo intestino e coração, insuficiência cardíaca, arteriosclerose, trombose, né? Nós sabemos que hoje, pessoal, pelo consumo excessivo de carne vermelha, ovos e também frutos do mar, a microbiota intestinal pode formar uma substância chamada de N-trimetilamina, que é oxidada formando temal. Hoje nós sabemos que o temal, pessoal, promove mais danos vasculares
do que até mesmo a homocisteína. Então, é um causador de arteriosclerose e de insuficiência cardíaca gerada no intestino disbiótico. Olha que interessante, né? O eixo intestino e pulmão, envolvido com pneumonia, asma, doença obstrutiva pulmonar, câncer de pulmão. O eixo intestino e pele, que hoje é muito estudado, frente a psoríase, acne, rosáceas, peles sensíveis, de dermatite atópica e até mesmo a relação com câncer de pele, melasma, também a gente pode discutir aqui frente o eixo intestino e pele. E nós temos também a relação de intestino e metabolismo, né, pessoal? Então, nós sabemos aí, é isso que nós estamos vendo aqui, né, pessoal? O impacto da disbiose, né, das alterações da microbiota intestinal frente à obesidade, diabetes, disfunções mitocondriais que estão envolvidas com inflexibilidade metabólica e até mesmo o surgimento do câncer nos pacientes, né? Tudo isso, pessoal, vem dessas alterações, né, da microbiota intestinal. Então, aqui o indivíduo não obeso, aumento de bacterióides, de proteobactéria, grande diversidade, formação das Tag-Johnsons, das proteínas acopladoras, né? Nós temos uma produção interessante de ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, butírico e propiônico, que são moduladores da liberação de encretinas, substâncias liberadas pelo intestino, que ajudam ali a controlar inúmeras funções do nosso metabolismo. Sensibilidade à insulina, adaptação do sistema imunológico, reduz processos inflamatórios e, é claro, o risco cardiovascular. Já no indivíduo obeso ou de indivíduo de síndrome metabólica, nós temos um aumento de Firmicutes. Lembrando que o aumento de Firmicutes interfere, pessoal, na digestibilidade, na quebra de carboidratos. Então, quando eu tenho uma microbiota intestinal com muito Firmicutes, isso altera o índice glicêmico, porque facilita a quebra ali de carboidratos, né? Aumento de bactérias gram-negativas, e isso aumenta a produção e liberação de LPS, de lipopolissacarídeos, no intestino, e isso pode promover mais processos inflamatórios, leak gut, hiperpermeabilidade intestinal, que promove inflamação crônica no paciente, uma redução da diversidade dessa microbiota, e isso vai resultar em resistência à insulina, aumento do índice de triglicerídeos e de LDL, aumentando o ganho de tecido adiposo e de resistência à insulina, e você tem, assim, um quadro de inflexibilidade metabólica instalada que vai promover ganho de peso no paciente e dificultar o processo de emagrecimento, né? Então, hoje nós sabemos que essa microbiota, ela é diferente de acordo com as características desse indivíduo, hábitos de vida e principalmente do status de saúde do paciente, né? Em indivíduos, então, mais saudáveis, eles possuem uma microbiota intestinal diferente de um indivíduo obeso. Principalmente o indivíduo obeso, pessoal, ele tem uma redução de bacterióides, né, Prevotella e bacterióides, e um aumento de Firmicutes. E hoje a gente sabe também, pessoal, da Akkermansia muscifila, né? A redução de aquermância com alimentares, verduras, legumes, frutas, tudo isso, pessoal, são alimentos ricos em fibras que melhoram, então, essa composição da microbiota intestinal, estimulam ali a fermentação desses micro-organismos, resultando na formação de muco protetor, produção de mucinas que reparam, né, o muco protetor, a integridade da barreira intestinal, aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, butírico e propiônico, que vão sinalizar nos enterócitos a liberação de substâncias chamadas de incretinas. Entre elas, a mais famosa é o GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo 1. E também a liberação de PYY. Isso vai trazer uma melhor relação da saciedade, diminuindo a fome, né, o gasto, aumentando o gasto calórico, a sensibilidade à insulina e aumentando a lipólise. Isso vai ajudar a reduzir o peso do paciente, circunferência, a pressão, a dislipidemia do paciente e controlar processos inflamatórios. Já uma dieta mais ocidental, uma dieta mais fast foods, uma dieta mais rica, e principalmente em açúcar refinado, por exemplo,
ela vai interferir no pH intestinal, vai reduzir a produção de muco, vai reduzir a produção de ácidos graxos de cadeia curta, isso diminui as Tag Junctions, isso aumenta bactérias gram-negativas, isso aumenta a passagem de lipopolissacarídeos para a corrente sanguínea, devido à ocorrência do leaky gut, diminui a liberação de GLP-1 e diminui PYY. Diminui o controle da saciedade, então vai promover mais fome no paciente, vai diminuir o gasto calórico, vai diminuir a sensibilidade à insulina e vai promover mais processos inflamatórios. O resultado disso é ganho de gordura corporal, ganho de circunferência, isso é pressão, dislipidemia, resistência à insulina e o quadro de síndrome metabólica instalado no paciente. A microbiota hoje intestinal, pessoal, está diretamente envolvida a questões que nós chamamos de sensibilidade à insulina no paciente, né? Então, a gente sabe que quanto melhor essa diversidade, melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta, isso vai apoiar a manutenção de função barreira intestinal, isso vai ajudar na produção de compostos alternativos para a produção de energética no músculo, apoiando quem faz atividade física, reduzindo processos inflamatórios e melhorando a liberação de encretinas, que traz saciedade. Agora, o quadro de disbiose, acompanhado do paciente obeso, isso diminui essa sensibilidade à insulina, está relacionado a reduzir a saciedade, aumentar a inflamação, e, claro, isso pode levar a outras patologias, como piora de quadros de ansiedade ou ansiedade generalizada, depressão, bipolaridade, né, as doenças neuropsiquiátricas. E esse quadro de inflexibilidade metabólica, pessoal, atinge, claro, a função mitocondrial, porque o metabolismo energético é dependente de função mitocondrial. E claro que o intestino também é dependente de função mitocondrial, porque o intestino possui motilidade e precisa de muito ATP. Então, esse quadro de disbiose, pessoal, também, além de prejudicar a função barreira intestinal, elevando a danos e a processos inflamatórios, também impacta negativamente na função mitocondrial dos enterócitos. E isso reduz a capacidade de regeneração, de recuperação desse intestino. Então, esse quadro de inflexibilidade, pessoal, prejudica duplamente a função intestinal. Já o quadro de flexibilidade, uma boa função mitocondrial, ajuda na manutenção da homeostase, da manutenção de função barreira intestinal, regeneração, se for necessário, se assim for necessário, e, é claro, está diretamente envolvido com a questão da diversidade e a microbiota intestinal também, né? Olha o papel da mitocôndria, né? Então, a gente sabe hoje que a mitocôndria, pessoal, nos enterócitos, ela é responsável por metabolizar parte desses ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pela microbiota intestinal, ácido acético butírico e propiônico, formar ATP. Esse ATP vai ser gasto para a síntese de proteínas e também para a motilidade intestinal, para manutenção de função barreira, capacidade regenerativa, recuperadora do epitélio intestinal, e isso vai fazer manutenção de homeostase. Já uma mitocôndria disfuncional, né, frente a um quadro de disbiose, ela não está metabolizando como ela deveria os ácidos graxos de cadeia curta, mas, em contrapartida, ela está metabolizando, por exemplo, toxinas, o enxofre, triptofano, que vai gerar substâncias que podem prejudicar ainda mais a função barreira intestinal e promover maior resposta inflamatória e impactar na capacidade de regenerativa do epitélio intestinal, né? O que apoia isso? O que apoia isso é o consumo excessivo de açúcar, de frutose presente na sacarose, do açúcar refinado, o uso excessivo dos inibidores de bomba protônica, como omeprazol, mesoprazol, pantoprazol, que alteram o pH intestinal, o consumo de gordura saturada, né? Então, vai aumentar a formação da N-trimetilamina, formando o temal que eu expliquei para vocês,
que aumenta bactérias gram-negativas, aumentando o LPS, aumentando o risco cardiovascular, inflamação intestinal, resistência à insulina, pode levar ali a questões de diarreia, constipação, formação excessiva de gases, mas também pode comprometer a formação de neurotransmissores e alterar o comportamento emocional do indivíduo. O que pode nos ajudar na manutenção de saúde e apoiar o quadro de equilíbrio dessa microbiota? Consumo de fibras, alimentos que sejam ricos em fibras, vegetais, verduras, legumes, frutas, probióticos. Isso vai ajudar consumo de alimentos ricos em micronutrientes e compostos fenólicos. Isso vai ajudar na atividade antioxidante, na formação de ácidos graxos de cadeia curta, vai diminuir a formação de toxinas a partir do triptofano, vai reduzir processos inflamatórios, reduzir o risco do desenvolvimento de leaky gut e proliferação de bactérias gram-negativas, diminuindo o LPS, reduz o risco ali de quadros infecciosos, melhora a função imunológica e isso mantém saúde do paciente. Né? Então, olha só que interessante, a inflexibilidade metabólica, pessoal, ela é diretamente envolvida com o quadro de disbiose e a redução da formação dos ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, butírico e propiônico. E esse quadro de inflexibilidade metabólica relacionada à disbiose tem tudo a ver, pessoal, com a vida moderna, com essa alimentação ocidental que nós temos, mais fast foods, uma alimentação muito preocupada com proteína, carboidratos e lipídios, e pouco preocupada no teor de fibras e de micronutrientes que nós precisamos, e não só nós, mas a nossa microbiota intestinal também, resultando em quadros inflamatórios crônicos. Né? Nós temos aqui, pessoal, olha só, né, algumas dietas, né, que podem, em algum momento, prejudicar a composição, mas podem ser estratégias. Por isso que a gente fala muito hoje, pessoal, de periodização também da dieta, cuidado em manter um único tipo de dieta e o consumo de apenas certos alimentos, porque você não foi feito para isso. Você foi feito, pessoal, para a diversidade nutricional também. Quando você faz uma dieta muito focada em proteínas e lipídios, isso pode levar à formação de N-trimetilamina, isso pode levar ao aumento de firmicutes e bacterióides, redução de bifidobactério lactobacillus, isso está relacionado ao risco cardiovascular, né, aumento de bactérias gram-negativas, e isso aumenta a passagem de lipopolissacarídeos que podem promover inflamação e está relacionada à síndrome metabólica. Por exemplo, uma dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta muito diversificada e com alto teor de fibras e de compostos fenólicos e de também compostos em micronutrientes, isso diminui firmicutes. Isso aumenta bifidobactéria e lactobacilos. Isso ajuda a manutenção do quadro de eubiose, aumentando ácidos graxos de cadeia curta, reduzindo processos inflamatórios. Mas eu também acredito, pessoal, que hoje um grande resultado é periodização da dieta. E isso é muito importante para atender as demandas do que nós chamamos de as demandas nutricionais, tanto em micro quanto em macronutrientes. Tá? Aqui, pessoal, é a N-trimetilamina, formando temal. A N-trimetilamina, pessoal, ela é formada no nosso intestino quando nós temos um alto consumo de embutidos, de carne vermelha, de ovos e frutos do mar. Isso resulta muito em alimentos que contêm carnitina e também colina. E essas substâncias sofrem metabolização da microbiota intestinal, formando a N-trimetilamina, que vai ser oxidada. E essa N-trimetilamina é um composto que promove disfunção endotelial, promovendo avanços da arteriosclerose e até mesmo insuficiência cardíaca. Tá? A N-trimetilamina, pessoal, é resultado de disbiose, é um resultado de leaky gut. Então, N-trimetilamina hoje, pessoal, pode ser dosado na corrente sanguínea. A gente tem esse exame no Brasil e é um marcador de disbiose, mas é claro que é um marcador de risco cardiovascular.
Então, você tem que lembrar assim, ó, N-trimetilamina está envolvida com doenças coronarianas, hipertrofia ventricular e doenças renais. Está envolvida com risco para isso. Mas qual que é a origem? A origem é intestino. Então, se eu tenho N-trimetilamina alterado na corrente sanguínea, é porque eu tenho um quadro de desbiose, porque é de lá que ela veio. Eu tenho um quadro de leaky gut, perfeito? Então, N-trimetilamina está diretamente envolvido a esse impacto da microbiota intestinal com a nossa saúde cardiovascular. Bom, e lá no intestino, pessoal, nós também temos alvos que são importantes para controlar essas alterações. Por exemplo, nos enterócitos, nós temos hoje dois receptores que são muito estudados, que são os receptores TGR5 e FXR, tá? No intestino, pessoal, nós temos ali a liberação, ali no duodeno, dos sais biliares. Esses sais biliares, eles vão sofrer metabolização da microbiota intestinal e vão formar ácidos biliares secundários, que têm um papel importantíssimo na manutenção da saúde, da nossa saúde. Esses ácidos biliares, pessoal, têm ação anti-inflamatória, antioxidante, são neuroprotetores, melhora a função hepática. Ácido taurocólico, desoxicólico, taurodesoxicólico, tauroquenodesoxicólico, tauro-urso-desoxicólico, o ácido urso-desoxicólico. Todas essas substâncias atuam em receptores TGR5 e FXR. O resultado disso é aumentar a liberação de GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo 1, né? E também de um marcador chamado FGF19, que está envolvido com melhora da função hepática também e em quadros também relacionados à obesidade, né? Olha só que interessante, pessoal. Os receptores FXR e TGR5 estão sendo muito estudados no tratamento da resistência à insulina, mas também na longevidade, tá? Então, são alvos importantes na relação de longevidade e como neuroprotetores, tá bom? Os sais biliares secundários atuam em TGR5 e FXR. E isso melhora a função hepática, né? Aumenta GLP-1, melhora a produção de insulina, a sensibilidade à insulina, reduz marcadores inflamatórios, então traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. E um dos compostos que a gente pode usar para trazer essa modulação, tanto da microbiota quanto desses receptores no intestino, é o ácido urso-desoxicólico, 150 miligramas, podendo ser usado até 2 vezes ao dia, tá? Bom, além disso, pessoal, é claro que a gente tem que pensar que a primeira estratégia sempre é melhorar a ingesta de prebióticos, né? Seja melhorando o consumo de verduras, legumes, frutas, na alimentação, mas também podendo usar recursos da suplementação de prebióticos, psyllium, GOS, galactóligo-sacarídeo, frutóligo-sacarídeo, né? O FOS, o MOS, o CHOS, são prebióticos que são fermentáveis, aumentando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser captados pelos enterócitos, vão estimular a formação de mucina e a melhora do muco protetor, vão ajudar a recuperar a função barreira. Parte deles vão cair na corrente sanguínea, chegando até o fígado, sinalizando a beta-oxidação, metabolização da gordura para gerar energia. Isso vai ajudar a tirar o paciente do quadro de inflexibilidade, além de controlar a inflamação, trazendo benefícios na melhora da sensibilidade à insulina. Então, quando a gente pensar em uso de prebióticos, o resultado que a gente quer é a formação do ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, butírico e propiônico. Esses ácidos graxos vão fazer efeito tanto no intestino quanto à distância, né? No fígado, no tecido adiposo ou até mesmo ali no cérebro. E nós temos, pessoal, uma estratégia de início de tratamento
que é o ácido butírico hoje, que é o corbiome, né? Ele é um ácido graxo de cadeia curta, é um pós-biótico, tá? Ele é utilizado ali em cápsula gastroresistente e ele vai fazer o papel do ácido butírico, tá? Então, vai ajudar ali a trazer esses efeitos do ácido butírico na alimentação, esse ácido butírico no nosso organismo. É recomendado o uso de 300 miligramas ao dia ou, dependendo do quadro do paciente, podendo chegar a 600 miligramas por dia. Isso é interessante, pessoal, também porque ele ajuda a restaurar a motilidade intestinal. Então, pacientes constipados, pacientes ali com intestino preguiçoso, é bem interessante. De repente, você associar um core biome também com o uso de glutamina, tá? Eu gosto, pensando em emagrecimento, saciedade, o uso do core biome com ácido urso desoxicólico. Recomendo para vocês colocarem em cápsula separada. Core biome você usa em cápsula gastroresistente e o ácido urso desoxicólico você pode usar em cápsula normal, tá? Um dos grandes focos que a gente tem para restaurar ali é a questão intestinal e um quadro de flexibilidade metabólica é aumentar o estímulo de GLP-1. Porque a gente sabe hoje, pessoal, que o GLP-1 ele reduz a relação do risco de mortalidade dos pacientes, principalmente de doença cardiovascular. Ajuda a controlar a arteriosclerose, ajuda a controlar danos coronarianos, a dislipidemia, a obesidade, a hipertrofia ventricular, né? Trazendo benefícios importantes ali no quadro, diminuindo o risco de infarto, né? E da hipertrofia ventricular, tá? O mais importante para nós, pessoal, é que o GLP-1 é um peptídeo, claro que ele vai atuar em outros órgãos, como o pâncreas, o fígado, mas vai chegar no sistema nervoso central também, atuando ali no controle do apetite, da ingesta calórica dos pacientes, controlando, então, assim, a questão da saciedade do paciente, reduzindo o consumo de alimentos, e isso vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, nós poderíamos pensar aqui, olha que alvo interessante, né? Pensar em estimular FGF21, AMPK e GLP-1. Core Biome, que é o ácido butírico, quercetina e Green Select, porque Green Select estimula a MPK, mas estimula FGF21, a quercetina também. Os estudos mostram que eles atuam em FGF21, que é um alvo novo, também no tratamento da obesidade. Estimulando o FGF21, você aumenta a adiponectina, aumentando a adiponectina, você também ajuda no processo de emagrecimento, né? Nos pré-bióticos, o que se destaca muito, pessoal, é a galacto-oligosacarídeo, que é o GOS. O GOS ele tem esse pré-biótico que ele melhora a bifidobactéria e lactobacillus, traz benefício também na produção de acetato, de ácido lático, reduz ali, né, bacterióides, aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como ácido acético, butírico e propiônico. Os estudos mostram que o consumo de GOS aumenta lactobacilos, reduz Escherichia e Clostridium, aumenta a produção e a liberação de GLP-1, da incretina GLP-1, e isso ajuda a recuperar a homeostase intestinal, frente também ao quadro de diversidade, né? Aqui nós temos um trabalho de 1.200 miligramas por dia de GOS, né, trazendo benefícios, né, na expressão de PGC1-alfa, que promove biogênese mitocondrial, a proteína desacopladora relacionada à termogênese, o CP1, e PPAR-gama, né, o receptor de peroxissomos ativados do tipo gama, e isso ajuda no controle do metabolismo energético, né? Aqui nós temos os biomumps, que são partículas microbianas, não é probiótico, mas são os biomumps, pessoal, liberados pela arquemância, né? Esses biomumps, né, da arquemância vão trazer benefícios, pessoal, na melhora da imunidade, no controle da resposta inflamatória, vão ajudar no tratamento da obesidade, dermatite atópica, da ansiedade, de estresse, melhorar a qualidade de sono. E o mais interessante é que possui um estudo, pessoal, em humanos, um estudo randomizado, duplo cego controlado de biomumps da Akkermansia em 40 indivíduos com excesso de peso, ou eles foram classificados como sobrepeso ou obesos, e tinham resistência à insulina ou síndrome metabólica. Eles receberam, né, pessoal, ali o biomumps da Akkermansia,
mucinifila, 50 miligramas por dia durante 3 meses. Eles avaliaram o peso corporal e a massa gorda do paciente. E eles tiveram uma redução significativa tanto do peso corporal quanto da massa gorda dos pacientes. Então, trazendo um resultado importante no processo de emagrecimento, reduzindo a circunferência do quadril e também a circunferência da cintura. Você pode pensar em emagrecimento, fazer uma associação de GOS, que é o probiótico, o pré-biótico que eu mostrei para vocês, o glicoxil, que é o antiglicante e desglicante, coleus fósforo, que estimula a via da adenilato ciclase, aumentando a MP cíclico, biomamps da arquemância e cofatores mitocondriais, B1, B2, B3 e ácido pantotênico. Por último aqui, pessoal, o Akermat, né, que ele é uma associação de capsaicinoides, como capsaicina, dihidrocapsaicina e nordihidrocapsaicina. O diferencial do Akermat, pessoal, não são os compostos da pimenta. Esses compostos da pimenta, eles já são conhecidos no mercado. O diferencial dele, que promove um efeito significativo sobre a microbiota intestinal, é estar aqui, pessoal, revestido. Eles estão revestidos ali em fibras, e isso melhora a sua biodisponibilidade e a entrega no local adequado do intestino. Então, ele promove uma liberação prolongada e sustentada. Por isso que ele é utilizado apenas uma única vez ao dia. E eles liberam no local correto para fazer essa modulação da microbiota. E não ter o efeito termogênico somente que a pimenta tinha. Então, o diferencial não são somente a questão dos capsaicinoides, não. É a tecnologia de revestimento que veio junto. Isso promove um aumento da liberação de GLP-1, modula leptina e grelina e aumenta a Akkermansia, né, no intestino, estimulando ainda mais a produção de GLP-1. Tá? Então, a Akkermat, pessoal, tem quatro mecanismos. Aumento do GLP-1, aumento da Akkermansia, e isso promove maior liberação de GLP-1, reduz grelina, diminuindo fome, aumenta a leptina, promovendo saciedade, e é claro que tem um último efeito, que é o efeito termogênico, claro, mas não é só o efeito termogênico, isso promove inflamação, reduz a inflamação, reduz o acúmulo de gordura corporal, estimula a lipólise também. Um estudo clínico dele em 28 dias, né, da Akkermat, reduzindo ali 2 quilos e controle do apetite, e o mais interessante é que após esse tratamento os pacientes não apresentaram um efeito de reganho de peso, né, ou efeito rebote. O Akkermat, pessoal, é usado 100 miligramas uma única vez ao dia em cápsula gastroresistente do tipo 4, e ele não deve ser manipulado junto com outro composto. Então, ele deve ser usado sozinho. O melhor horário de usar a Akkermat após o almoço tem um efeito pré-biótico, né? Apesar de ser uma microalga, traz benefícios na redução da pressão, da atividade anti-inflamatória, anti-câncer, reduz os níveis de triglicerídeos, reduz dor crônica, tem atividade imunomoduladora, né? Atividade antiviral, diminui colesterol, ajuda o controle da glicemia. A espirulina, pessoal, ela, além dela ajudar na composição da microbiota intestinal, ajuda também a controlar os quadros de hiperinsulinemia e também no metabolismo de ácidos graxos, controlando a dislipidemia do paciente e controlando também a questão da pressão arterial. A espirulina, pessoal, pode ser usada ali de 1.000 até 5.000 miligramas ali, e associado a outros compostos, como uma ação de pré-biótico mesmo. Tem muita gente que reclama da espirulina por causa do gosto. Eu recomendo para vocês Codage. Codage é uma espirulina diferente, rica em polifenóis e outros compostos, e ela tem um sabor muito gostoso, pessoal. É muito tranquilo e você consegue colocar num copo d'água, mexer, sem adição de açúcar, nada. É como se você estivesse bebendo um suco. E aí você está tomando espirulina, né? Você está tomando ali 1.000, 2.000 miligramas de espirulina, que é um pré-biótico fantástico, modulador da sua saúde como um todo e da microbiota intestinal, né? Além disso, pessoal, olha só que interessante aqui, né? A relação hoje também do intestino com a sarcopenia. Então, a gente sabe que todo esse quadro de desbiose que fez o nosso paciente evoluir para a resistência à insulina,
e inflexibilidade metabólica, também faz o nosso paciente se tornar mais inflamado, reduz a absorção de nutrientes, promove resistência ao anabolismo, reduz a síntese proteica e leva à perda de massa muscular. Então, é muito importante a gente sempre lembrar, pessoal, que entre você comprar um suplemento e você ter o efeito que você deseja, né, para a atividade muscular, você tem o intestino no meio do caminho com a microbiota. E dependendo de como esse suplemento vai chegar ou vai interagir com a sua microbiota, você pode ter melhora da performance física, resposta ao treino, do metabolismo energético, do controle da inflamação ou de fadiga, ou não, né? Porque vai depender dessa microbiota intestinal. Então, hoje os estudos mostram, pessoal, que existe um eixo, que é o eixo intestino e músculo esquelético, né? Seja pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que podem chegar no músculo e apoiar a formação, ou no fígado, a formação de compostos energéticos, ou até mesmo de micronutrientes que são importantes ali para a manutenção da função muscular, controle de estresse oxidativo e inflamação. Esse primeiro trabalho aqui, pessoal, já traz alguns probióticos para melhora, né, da saúde de atletas. Acidófilos, casei, bifidobactério bifídeo, lactobacillus helvéticos e faecalis, 1/10 a 10ª unidade formadora de colônia de cada cepa, utilizados uma única vez ao dia, à noite, antes de dormir, né? E o uso dos probióticos, pessoal, por atletas, pode ajudar a reduzir a fadiga, a melhorar a resposta imunológica e até mesmo o ganho de massa muscular. Estudos com lactobacillus acidófilos, bifidobactério longo e lactobacillus plantarum trazem benefícios nessa questão da estratégia em performance física direta, né? Tá? Também existe uma relação, pessoal, do eixo intestino e cérebro frente a dor, quadros de dor crônica, fibromialgia, né? Ou até mesmo as dores neuropáticas, né? Essa relação ocorre, pessoal, porque existe, então, uma relação de produção de neurotransmissores e uma modulação de receptores valinoides intestinal, né? E também a produção de substâncias que são capazes de promover uma maior resposta inflamatória e ativação do sistema imunológico, resultando em dor crônica no paciente. O uso de lactobacillus casei ou o uso de bifidobactéria infantis ajudam a controlar a depressão, ansiedade e também marcadores inflamatórios relacionados à dor. Bifidobactéria infantis 1/10 a 10ª, lactobacillus casei 2,4/10 a 10ª, né? Então está aqui para vocês, ó, 2 probióticos que podem ser associados para o controle de dor e inflamação. Na fibromialgia, pessoal, se destaca muito o uso de raminosos para caseia, acidófilos e bifidobactério bifídeo, todos 2,4/10 a 10ª, uma única vez de uso à noite antes de dormir, né? Aqui nós temos também para a dor de cabeça, migrânia, cefaleia, né? O uso de probióticos, a relação do intestino com a cefaleia, a disbiose promove aumento de marcadores inflamatórios que alteram o eixo HPA e a liberação dos peptídeos relacionados ao gene da calcitonina, que está diretamente envolvido ao estímulo do nervo trigeminal, resultando em cefaleia. Aqui nós temos um uso de probióticos, trazendo a redução desses marcadores. É um pool, né, pessoal? Isso é ciência, né? A gente sabe que isso daqui inviabiliza o uso, essa quantidade de cepas, né? Uma formulação que vai ficar muito cara, mas na ciência o pesquisador usa, né? Ele testa, né? A ciência permite isso, né? Mas a gente sabe que clinicamente isso daqui se torna inviável no dia a dia para o manuseio do paciente, né? Eu prefiro usar raminosos, paracaseia, acidófilos, bifidobactério bifídeo, uma formulação como essa, ou lactobacillus casei com bifidobactéria infantis. Então, eu prefiro usar algo muito mais consciente do que usar essa quantidade de cepas em uma única formulação.
E para finalizar a nossa aula, pessoal, o uso de probióticos testados aqui para redução do peso, da massa gorda do paciente, do controle de estresse oxidativo e na ajuda no controle da homeostase, no controle da glicemia. Perfeito? Então, eles usaram lactobacillus acidófilos, lactobacillus casei, lactis bifidobacterium bifidium e bifidobacterium lactis 2x10 a 10ª unidade formadora de colônia de cada cepa. Eles avaliaram o índice de massa corpórea, o peso, circunferência da cintura, gordura corporal, porcentagem de gordura corporal e massa gorda, né? Então, o grupo 1, né, o grupo tratado, tiveram uma redução significativa do peso, da circunferência da cintura, da gordura corporal e também da massa gorda do paciente, né? Então, esse probiótico, ó, lactobacillus acidófilos, lactobacillus casei, lactococcus lactis e bifidobacterium bifidium e bifidobacterium lactis, 2x10 a 10ª, observamos a redução do peso, a redução da gordura corporal, melhora da dislipidemia e a melhora da capacidade antioxidante dos pacientes. Lembrando que o tratamento nunca começa pelo uso do probiótico. O tratamento começa por melhora da dieta, ajuste da dieta do paciente, melhora do consumo de fibras, melhora do consumo de verduras, legumes, vegetais, frutas como um todo, ingestão de água, podendo suplementar pré-biótico, e aí vai evoluindo o paciente até aí você entrar com probiótico, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para a atividade profissional de vocês, né? E nos encontramos aí numa próxima aula. Até mais.